Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia de aula da Tia Cris. Começamos mais uma semana de aula, mais uma semana cheia de atividade, cheia de coisa legal, cheia de coisa para a gente aprender. Vocês lembram que o ano passado a Tia Cris falou que é muito importante a gente conhecer a nossa história, conhecer as nossas raízes, a história do nosso povo, a história da nossa gente? Então, hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho. Na verdade, essa semana vai ser uma semana que a gente vai falar muito da nossa história. Nós vamos falar muito sobre as nossas raízes. Vocês lembram, no ano passado a Tia Cris falou que nossa história, as nossas raízes, a história do nosso país, do nosso povo, ela tem origem da história dos negros que vieram escravizados lá da África. Lembram que a Tia Cris contou isso? E nós também temos origem, né? A nossa história tem origem dos europeus que vieram para o nosso país. Lembram que a Tia Cris contou isso? E também a Tia Cris falou que a nossa história, as nossas raízes, vem dos povos indígenas. Lembram que a Tia Cris contou? Pois hoje nós vamos conhecer como essa nossa história começou. Mas primeiro eu quero perguntar, olha bem para cá, ó. Vocês sabem que imagem é essa? Essa é a imagem do nosso país, do Brasil, que é o país em que nós vivemos, o país onde nós nascemos, o nosso país. Hoje a gente vai começar a conhecer como começou a história do nosso país e como então começou a nossa história. Porque depois que começou a história do nosso país, nós viemos e chegou até onde nós estamos hoje, até chegar na gente. Então vamos lá começar a conhecer a nossa história, a história de todo o povo brasileiro. Vamos lá? Era uma vez um lugar muito lindo, cheio de árvores, de animais. Tinham muitos animais selvagens, macacos, tucanos, araras, papagaios, animais de todos os tipos. E um povo muito especial que morava nesse lugar. E esse povo, ele tinha o costume de caçar, de pescar, e ele tinha um respeito imenso pela natureza, e ele sabia cuidar da natureza. E até que um dia veio um povo com caravelas de um lugar muito distante, com o comandante Pedro Álvares Cabral. E eles vieram navegando pelos mares, dentro das suas caravelas. E eles avistaram aquela terra e pararam lá. E chegaram lá e encontraram diversos povos, os povos indígenas, que já moravam naquele lugar, que já moravam naquelas terras. E lá eles cuidavam, cultivavam a terra, respeitando a natureza. Eles não conseguiram de imediato se comunicar, porque cada um falava uma língua. E aí, como eles fizeram isso? Eles foram fazendo através de gestos e eles conseguiram se entender. Se entender não, porque esse povo, ele resolveu dominar tudo. E eles viram que tinha uma árvore muito grande e de uma cor muito bonita, uma cor em brasa, que lembrava a brasa. E eles começaram a explorar aquelas árvores, derrubar aquelas árvores, colocaram os índios para derrubar aquelas árvores. Eles passaram a escravizar os índios. Muitos morreram sendo escravizados.
e colocaram o nome nessa terra de Brasil, em homenagem ao pau-brasil e às brasas. E assim eles foram desmatando e deixando de respeitar a natureza, e deram-se origem às casas e fazendas. E assim deu origem ao nosso país chamado Brasil. Por isso que é tão importante a gente conhecer e preservar e respeitar os valores indígenas, porque eles sempre estiveram aqui. Todas essas terras pertenciam a eles. E vocês sabiam que boa parte da nossa alimentação se deve aos indígenas? Eles se alimentavam do que tinha da natureza. Eles não tinham supermercado, né? Eles não tinham indústrias, feiras, eles se alimentavam do que tinha na natureza. Então, ó, os peixes, o milho, a mandioca, as frutas, os legumes, tudo isso veio de origem indígena. Com eles, nós aprendemos a comer alimentos saudáveis e alimentar do que a natureza nos proporciona. Eles caçavam, eles pescavam e daí se originou boa parte da nossa alimentação. Viram que coisa mais importante, que coisa linda? Vocês perceberam que a gente tem muita coisa, muito costume que nós adquirimos através da convivência indígena? Vocês perceberam que muitos dos nossos alimentos hoje, eles têm origem aos alimentos que os indígenas, eles costumavam comer? Vocês perceberam que, ó, comer as frutas, os legumes, eles vieram da origem indígena. Eles é que tinham o costume de sair para caçar, colhiam as frutas, né, da natureza. Então, nós aprendemos com os indígenas a alimentação saudável através das frutas, dos legumes. A carne, né, a caça, também nós aprendemos com os indígenas. Hoje a gente não sai para caçar. Os indígenas, né, em grande parte das aldeias, né, das comunidades, né, indígenas, continuam com o costume da caça, da pesca. Isso tudo nós aprendemos com os indígenas. Igual aqui em Marataízes, em que a pesca é tão forte, né? Nós temos aí muitos pescadores. E olha só que interessante, nós aprendemos a pescar com os indígenas, porque já era um costume, né, deles a pesca e a caça. Então, ó, assar, né, os alimentos nas fogueiras, né? Hoje a gente assa no fogão, no forno, mas também veio dos indígenas. Então, a nossa cultura, ela é muito rica através também das contribuições indígenas. Assim como de outros povos, né? A cultura indígena, ela ajudou a construir a cultura do povo brasileiro. Agora vocês prestaram atenção lá no iniciozinho do nosso vídeo, que nós vimos, né, que os portugueses, eles vieram, né, através das navegações pelo mar e chegaram nas terras brasileiras. E a gente às vezes tem a mania de achar que, né, os portugueses descobriram o Brasil, mas a gente descobre um lugar onde já tem gente morando. Se a tia Cris chegar na casa de vocês, a tia Cris vai descobrir a casa de vocês e pode passar a morar nela? Ou a casa é de vocês porque vocês moram nela primeiro? Pois é, a casa é de vocês. E assim aconteceu aqui. Os portugueses chegaram, foram tomando as terras brasileiras dos índios, mas eles são o povo nativo brasileiro. Eles eram donos de toda a terra brasileira. Por isso é muito importante respeitar a cultura indígena, respeitar o povo indígena, porque o Brasil também pertence a eles. Eles foram os primeiros
povos a morar aqui. Foram eles que chegaram primeiro. Essa terra era todinha deles. Então, os lugares que eles moram, que eles vivem, são de direito deles, porque eles são os verdadeiros donos, eram os verdadeiros donos do Brasil, né? Agora eu vou bem contar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que uma coisa que a gente faz todo dia e que é muito importante para a gente, para o cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, nós também aprendemos com o povo indígena? Sabe o quê? Tomar banho todos os dias. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham costume de tomar banho todo dia, não. Eles passavam dias sem banho. Quem ensinou eles a tomar o banho todo dia? Porque eles foram vendo, né, os povos indígenas tomando banho todos os dias, e eles começaram a adquirir esse costume também. Perceberam como aqui era muito quente, eles perceberam que tinha necessidade sim de tomar banho todo dia, porque senão eles ficavam com cheiro muito ruim. Eles pegavam piolho, eles trouxeram piolho para cá, muitos deles fediam, porque eles não tinham costume de banho todo dia. Pensa bem que sujeira que era, porque o banho é muito importante pra gente. A gente cuidar do nosso corpo, deixar sempre tudo limpinho, nosso corpo limpinho, né? Lavar todas as partes do nosso corpo bem direitinho. É muito importante pra gente, muito importante para o cuidado com o nosso corpo e da nossa saúde, porque a gente pega muitas doenças, né, se a gente não tiver uma higiene adequada, se a gente não cuidar do corpo, se a gente não tomar um banho direito. E eles só aprenderam isso, os portugueses, os europeus só aprenderam isso com o povo indígena, viu? Nossos costumes são muito fortes, nossos costumes são muito ligados aos costumes indígenas. Por isso, Tia Cris fala de novo, é tão importante a gente respeitar a cultura indígena e a gente valorizar os nossos povos indígenas, tá bom? Agora, vamos para a nossa atividade de hoje, porque nem tudo é bate-papo, nem tudo é conversa. Vocês viram, a Tia Cris falou lá dos alimentos que nós aprendemos a comer através dos povos indígenas. Eu quero saber o que tem aí na sua casa, tá? Que tem origem lá dos povos indígenas, que eles nos ensinaram a comer, tá? Então, tô esperando. Quero ver o que tem aí na casa de vocês que vem, de origem indígena, que nós aprendemos a nos alimentar, aprendemos a comer através do povo indígena. Quero ver, hein? Tô esperando vocês, tá bom? Beijos, amo você!